Bom, ao longo do dia de hoje, exploraremos o incrível mundo dos dados e suas aplicações no campo dos esportes. Estamos reunidos para compartilhar conhecimento, inovações e insights que moldam um cenário de pesquisa em ciência de dados aplicado ao futebol. Esse dia é dedicado à troca de ideias, ao aprendizado e à curiosidade. Esperamos que aproveitem cada momento e que saiam daqui inspirados e muito motivados. Meu nome é Pedro Rauch, sou estudante de matemática computacional aqui na UFMG e pesquisador na NCA Lab. Sejam todos muito bem-vindos ao FAME, Football Analytics, Modeling and Experience 2023. Meu nome é Bruno Martins, eu sou estudante de matemática computacional e também sou pesquisador do Laboratório de Sports Analytics do Departamento de Ciência da Computação da UFMG. O evento de hoje conta com a participação de profissionais do campo dos esportes e da computação. O FAME 2023 é fruto do SA Lab e conta com o apoio da Gemini Sports Analytics. E, por fim, um aviso que as opiniões expressas pelos palestrantes não refletem a posição oficial do UFMG, do DCC, do SA Lab, nem da empresa onde trabalham. Essas opiniões são de responsabilidade exclusiva dos palestrantes. Para a nossa primeira palestra, gostaria de convidar aqui ao palco o co-chefe do Departamento de Analytics do Clube Atlético Mineiro, Rodrigo Picchioni. Mais uma vez, um prazer estar aqui, segunda edição do FAME. Os números que os meninos mostraram aí mostram o tanto que a gente está crescendo. Orgulho imenso de poder, mais uma vez, estar, tanto a UFMG quanto o Galo, agora Gemini, apoiando essa ideia de democratizar a informação de analytics para o público brasileiro. Acho que foi o intuito que a gente começou isso, Todas as conferências, todos os congressos, tudo sendo feito fora do Brasil, então é com muito orgulho que a gente pode trazer isso para o Brasil pela segunda vez, compartilhar informação, compartilhar conhecimento e, enfim, estamos só começando. Bom, hoje eu vou falar sobre a aplicação de dados para a otimização das operações de futebol, de uma organização de um clube de futebol. Quem veio no FAME no ano passado e assistiu minha apresentação, viu esse slide antes já, onde a gente fala sobre as atuações de um departamento de analytics dentro de um clube de futebol, começando com, quando você cria um departamento de analytics, o primeiro instinto de quem está envolvido nessa organização agora eu vou ter dashboard, agora eu vou ter relatório, agora eu vou ter gráfico bonito pra caramba. E, claro, isso é parte do trabalho, isso é muito importante, e é talvez o que acontece com mais frequência, mas existem outros segmentos dentro do departamento, como, por exemplo, respostas específicas, demandas específicas, dúvidas. Eu quero saber isso sobre o jogador tal, sobre o time tal, sobre o mercado de forma geral, e é nosso papel ir atrás também para tentar buscar essas respostas. E, por último, as recomendações estratégicas, que são pontos de partidas ativos do departamento para melhorar a operação do clube. E é justamente sobre isso especificamente que a gente vai falar aqui hoje. Mas o que é estratégia no futebol? Termo, não só no futebol, acho que se a gente perguntar aqui para todo mundo o que é estratégia e o que é estratégia no futebol, a gente vai ter 200, 300 respostas diferentes. É um termo extremamente abstrato. Então, para a gente poder trabalhar em cima dela, é importante a gente definir ela primeiro. A gente vai usar primeiramente uma definição do pessoal do Marketing Insights, que é uma empresa de consultoria inglesa, que traz uma definição bem legal. Primeiro, eles dividem a estratégia no futebol em dois segmentos, estratégia de negócio e estratégia do jogo. Dentro da estratégia de negócio, eles falam sobre ter eficiência nos departamentos. Então, ser um clube estratégico é ser eficiente dentro de todos os departamentos do clube. Com essa eficiência, tendo como objetivo final o sucesso dentro e fora de campo. Então, o negócio ajudando não só fora, mas também contribuindo para dentro de campo. Dentro do jogo, a estratégia já está ligada ao resultado esportivo. Isso tudo tendo o modelo de jogo no centro de tudo. O modelo de jogo guiando um clube de futebol é o que passa a ser a estratégia de um clube de futebol. Uma outra definição do The Sports Journal também divide entre negócios e o jogo, mas aqui eles estão falando sobre vantagem competitiva. O objetivo final de um clube estratégico
é ter vantagem competitiva sobre os seus adversários. Essencialmente, a nossa indústria, que é uma indústria de soma zero. Se eu tenho mais um, meu adversário tem menos um. Então, de acordo com a definição deles, é necessário ter vantagem competitiva sobre os seus adversários para ser um clube com uma estratégia eficiente. Juntando essas duas, juntando essas ideias, para essa apresentação aqui, a gente vai ter a nossa própria definição de estratégia no futebol. Estratégia do futebol é tudo relacionado à otimização de processos, dentro e fora de campo, através de diretrizes e planos de implementação a nível operacional. Nada importa você ter ideias, você ter conceitos, você ter pesquisas, se você não consegue direcionar os tomadores de decisão de como implementar e operacionalizar isso. Essa otimização deve garantir que a organização obtenha vantagem competitiva sobre seus competidores e seja direcionada para a sua definição de sucesso. Beleza. Agora que a gente já definiu o que é estratégia, a gente vai dar uma olhada como que a gente consegue pegar um conceito da indústria da saúde, aplicar para o futebol, para potencializar a estratégia e a operação de um clube. A gente vai falar sobre o Evidence-Based Practice, que em português é as práticas baseadas em evidências. Como eu falei, isso é um conceito que vem da saúde, tá? Que essencialmente é uma abordagem de resolução de problemas, de prestação de cuidados de saúde, que integra as melhores evidências de estudos e dados de cuidados aos pacientes com a experiência clínica e as preferências e valores do paciente. Quando entregue um contexto de cuidado em uma organização de cultura de apoio, a mais alta qualidade de cuidado e melhores resultados para o paciente podem ser alcançados. Quando a gente traduz isso para o futebol, o que a gente muda dessa definição? Como que a gente pode pegar um conceito da indústria da saúde, aplicar para o futebol e ser útil no nosso dia a dia? Então, a gente muda alguns conceitos dessa definição. Em vez de ter uma resolução de problemas no cuidado do paciente, no cuidado de saúde, a gente vai usar esse mesmo framework para a otimização de processo de futebol. Em vez de usar experiência clínica e preferências e cuidados do paciente, a gente vai estar falando de unir as evidências de dados com conhecimento técnico e com o contexto do clube que você está trabalhando ou colaborando. E quando entregue em uma organização de cultura de inovação e, acima de tudo, de coragem, e a gente vai entrar um pouco nisso no final, a importância da coragem, de uma cultura de coragem para a aplicação desses processos, a mais alta qualidade de processos e sucesso esportivo pode ser esperado. Então, essencialmente, a gente está pegando um conceito da indústria da saúde, colocando no futebol e vendo como que isso vai poder potencializar a operação do clube. Como que isso funciona na prática? Tá? O que é o Evidence-Based Practice na prática e, claro, adaptado ao futebol nesse sentido? Temos um problema. Tá? A partir desse problema, a gente elabora uma pergunta ou uma pesquisa, né, algo a ser resolvido. A gente vai, tanto externamente, buscar se já existe algum tipo de pesquisa nesse sentido, ou, se não, ou para complementar, a gente realiza uma pesquisa internamente. A gente avalia os resultados, as evidências que vêm dessas pesquisas, a gente integra com o conhecimento técnico, com o contexto do clube, e, finalmente, importante, como eu falei, tem que ter esse nível operacional, a gente dissemina essa informação. Vamos pegar um passo a passo aqui, para entender como que isso funcionaria na prática. Exemplo, tá? Apenas um exemplo. Nós temos um problema. O nosso clube fictício aqui tem uma folha salarial alta e temos um elenco hoje de 29 jogadores. Esse é o nosso problema. Nós temos que elaborar uma pergunta de pesquisa. Nós temos que identificar algo a mudar para melhorar essa situação. E, para isso, a gente pode usar esse framework, que é o PEO, que é qual é a população, ou seja, quem é o foco dessa pesquisa que a gente vai fazer, qual que é o exposure, qual que é o fator que vai ser exposto, qual variável a gente vai tentar mudar e qual que é o resultado esperado. Então, a nossa pergunta de pesquisa é a seguinte: qual é o tamanho ideal do elenco? Então, o que a gente vai alterar? O tamanho do elenco de uma equipe de Premier League jogando na Champions League, então, ou seja, uma população bem específica, que irá otimizar a relação entre custo e performance. Esse é o nosso objetivo final. A gente quer que a gente tenha um custo de folha reduzido, que a gente consiga manter a performance desejada através de uma alteração na variável, que é o tamanho ideal do elenco. Tá? Bom,
Dentro do nosso exemplo, a gente realiza uma pesquisa interna, a gente analisa o percentual de minutos jogados por todos os jogadores nos últimos 10 anos de equipes que jogaram Premier League e Champions League. E a gente identifica que, no máximo, 23 jogadores jogam mais do que 5% dos minutos possíveis. Isso já nos traz uma evidência que um elenco com 29, quando a gente tinha antes, talvez vai ter ali uma gordura de 6 que não seja tão necessária. Porém, a gente tem que integrar com o conhecimento técnico e com o contexto do clube. A gente é um clube de Premier League e hoje a gente vai ter 2 jogadores que vão perder 1 mês de temporada na Copa Africana de Nações. Então, esse é o contexto específico do clube, que apesar da evidência estar me falando que provavelmente eu preciso só de 23 jogadores, eu tenho uma situação específica que tem que ser incrementada. E, a partir disso, a gente realiza uma apresentação e faz uma recomendação que o clube se desfaça de pelo menos 4 jogadores, ou seja, reduzindo o tamanho do elenco de 29 para 25 e, consequentemente, diminui a folha de pagamento e, obviamente, isso ainda traz outras ramificações em negociação de jogador. Como que a gente impactou a estratégia desse clube de Premier League, de Champions League, através desse processo relativamente simples, uma pesquisa relativamente simples? Bom, voltando para a nossa definição de estratégia no futebol, a gente consegue identificar claramente como que esse processo impactou nessa definição de estratégia. Primeiro, a gente fala de otimização de processo de dentro e fora de campo. Isso é bem evidente. A gente otimizou o processo de formação de elenco desse clube. A gente fala de fornecimento de diretrizes e planos de implementação a nível operacional. A gente deixou bem claro, o elenco ideal tem 25 jogadores e a gente apresentou isso para o board, para a diretoria, para quem seja. Ou seja, a gente deu um caminho, a gente deu um guideline para essa pessoa saber quais ações elas devem tomar. A gente quer ter vantagem competitiva sobre os nossos competidores. Bom, os clubes que não fizeram esse nosso mini estudo, que não estão com uma folha salarial, nesse caso, otimizada, estão essencialmente deixando dinheiro na mesa. Então, recursos que poderiam estar sendo melhores aproveitados em outras áreas do clube estão sendo alocadas para a folha salarial, talvez de uma forma ineficiente. Tá? E isso, essencialmente, vai nos permitir alocar melhor os nossos recursos para que a gente possa ter vantagem, por exemplo, no mercado de transferência. E, por último, como que isso vai nos direcionar para a definição de sucesso? Devido a essa melhor alocação, agora a gente tem, no nosso exemplo, mais capital, mais recursos para alocar, isso pode nos possibilitar de atrair jogadores, né, que vão contribuir na nossa probabilidade de vitória, se for esse o sucesso esportivo, ou numa probabilidade de venda maior. Essencialmente, a gente tem mais recurso e isso vai nos direcionar da forma que a gente quiser para a definição de sucesso do clube. Bom, mas nada disso importa, tudo isso que eu mostrei, se no final essa decisão não for tomada. Tá? Como eu falei, a gente está numa indústria de soma zero. Mais um para mim é menos um para você, sempre. Não tem como 2 ganhar no futebol. Então, tudo, no final das contas, é sobre a vantagem competitiva. E do ponto de vista de dados, do ponto de vista de analytics e, sinceramente, do ponto de vista geral, o primeiro passo, o primeiro tipo de vantagem competitiva que você pode ter é através de ter melhores dados. Se eu tenho um dado melhor do que o seu, um dado mais confiável, um dado mais robusto, um dado mais detalhado, eu já estou na sua frente. Mas, como a gente tem aqui algumas pessoas do mercado de analytics, os fornecedores são basicamente os mesmos para todo mundo. Então, aqui entra a segunda vantagem competitiva. Eu tenho melhores modelos do que você. Tá? A gente tem os mesmos dados, mas se o meu modelo é mais preditivo, se o meu modelo é mais confiável, se o meu modelo está respondendo perguntas que o seu não está, eu estou na sua frente. Mas, no final das contas, toda essa vantagem competitiva vai por água abaixo se a gente está pegando esses dados, esses modelos, e usando ele para apoiar preconcepções que a gente já tinha. Essa decisão já ia ser tomada de qualquer jeito. Eu podia ter o melhor dado, o melhor modelo, podia ter tudo, mas a decisão já estava tomada. Você está sendo usado só como uma muleta. Então, sua vantagem competitiva vai por água abaixo. E a verdadeira vantagem competitiva, ela está quando a gente pega esses dados, esses modelos, e utiliza para desafiar concepções que a gente já tinha. Desafiar os nossos próprios vieses na tomada de decisão. É aí que está o verdadeiro valor. Você pode ter o melhor departamento de pesquisa, desenvolvimento, PhD, tudo. Se no final das contas, quem está tomando a decisão, está pegando esse dado, esse modelo, isso tudo que você fez, e está usando para tomar uma decisão que ele já tinha feito, nada disso vale. Já teria acontecido com ou sem você. E o real valor, a real vantagem competitiva de uma organização de futebol ou qualquer outra,
É pegar isso tudo e desafiar as próprias concepções, é tomar decisões que não seriam tomadas sem o suporte dessa evidência. Muito obrigado. Aí está todas as minhas informações. Fiquem à vontade para conectar. E agora eu vou ver as perguntas aí. Bom dia, eu sou o Leonardo, sou de Belo Horizonte. Rodrigo, eu gostaria de saber se existe alguma dificuldade, não sei se pode falar também, né? Se existe alguma dificuldade em a comissão técnica ela aceitar, o termo certo não seria aceitar, né? Processar aquela informação que é passada do Departamento de Analytics para a comissão técnica, se eles têm aceitado de forma natural, se tem havido alguma resistência, porque assim, eu tenho visto que tem crescido muito essa parte de estatística, analytics dentro do Brasil. E tem alguns times que você vê que está muito nítido algumas coisas, mas a comissão técnica parece que não age por aquele lado. Mesmo tendo um departamento muito forte dessa parte de ciência de dados, essa parte de estratégia de dados, como é que tem sido essa parte? Os técnicos têm aceitado com uma boa vontade ou não? Tá. São alguns pontos essa sua pergunta. O primeiro é sobre a interpretação desses dados. Tá? Eu acho que em 2023 não deve ser o trabalho de um treinador ter que interpretar dado, ter que olhar para gráfico, ter que saber o que é uma regressão. Não é o trabalho dele, é trabalho nosso pegar essa informação e colocar da forma mais acionável, da forma mais didática possível. Então, por exemplo, no Galo, tudo que a gente faz para a comissão técnica, até para outros departamentos, vem já com uma interpretação. Isso significa isso. Não é trabalho deles saber isso. Sobre a aceitação, eu acho que no Galo a gente foi super aceito desde o início, mas de forma geral é algo novo e é quase que um instinto humano ter uma certa barreira quando você é confrontado com algo que você nunca viu, algo que você não conhece, algo que, se for para uma mesa de discussão ou for para algum tipo de argumentação, vai ter dificuldade de refutar porque você essencialmente não sabe o que está sendo falado ali. Mas é algo natural que, assim, acontece com todos os segmentos de todas as indústrias quando vem um fator novo. No próprio futebol, com a chegada da análise de desempenho, lá atrás, início dos anos 2000, era visto também como algo... não, futebol não se vê pelo computador, futebol não se vê por vídeo, não existe analisar futebol é dentro de campo. E hoje, se você for num clube de Série C do Campeonato Mineiro, tem uma análise de desempenho. Então, é uma questão de tempo. Aqui no Brasil, a gente sempre está alguns passinhos atrás, mas a gente acaba chegando no mesmo lugar. Então, hoje, na Europa, Estados Unidos, a maioria dos times já tem o departamento de analytics, e é questão de tempo aqui também para estar bem envolvido em todos os clubes e estar disseminado dentro do futebol brasileiro. Quais técnicas o setor de dados tem utilizado para os gestores não utilizarem os dados como muleta, como citado, mas como otimizadores na tomada de decisão? Uma pergunta do Vitor Silva. Boa, excelente pergunta. É o desafio. É o maior desafio e é um desafio diário até nosso, pessoal, da gente não entrar numa zona de conforto de quando vem um gestor e fala, não, gostei dessa ideia, seu dado está batendo com o que eu penso, e a gente fala, putz, acertei, está ótimo. Então, é um desafio nosso de tentar, às vezes, a gente mesmo desafiar as nossas preconcepções e levar isso para eles. Por mais óbvio, às vezes, que as informações pareçam, que a tomada de decisão pareça, a gente sempre tentar trazer, mas espera aí, vamos tentar visualizar isso por uma outra forma, vamos tentar visualizar isso de uma outra ótica, vamos olhar mais um tipo de dado, vamos olhar mais uma perspectiva diferente que pode desafiar essa decisão. Um exercício que eu e o Pedro a gente tenta fazer, a maioria das vezes, se a gente viajar no tempo, né, uma decisão vai ser tomada hoje, se a gente viajar no tempo daqui 5 anos, e essa decisão deu errado, por que ela deu errado? A gente está 5 anos lá na frente, a decisão foi tomada hoje, por que ela deu errado? Qual que é o pior que pode acontecer? Tem alguma coisa que a gente não está vendo? E a gente tentar levar isso para os gestores, para os tomadores de decisão. Então, são exercícios, não tem uma resposta objetiva, não tem
um modelo para isso, mas é um exercício quase que interpessoal entre você, entre o gestor, e intrapessoal com você mesmo para tentar mitigar esse tipo de risco. É para responder essas outras? Como é que é? Não, também. Bom dia a todos. Diego, sou CEO e fundador da Outlier FC. E no exemplo prático que você citou sobre a redução do elenco e, ao mesmo tempo, manter o nível competitivo, o quão profundo teria que ser para dar um passo além e investigar desses 4 jogadores que vão ser, né, deixados, o nível de performance dele com relação a quanto eles recebem, para que o objetivo financeiro e de performance do exemplo prático seja alcançado. Se eu tivesse a resposta, Diego, eu resolvi o futebol para todo mundo. Mas, essencialmente, a transformação de um ativo intrínseco como jogador de futebol em um ativo monetizado, ou seja, quanto que esse jogador realmente agrega financeiramente comparado com o que ele custa, é um desafio que vem sendo, né, que todo mundo está tentando resolver tem muito tempo. É muito difícil. Existem muitos intangíveis na parte financeira de um clube de futebol. É muito difícil se atrelar uma performance a um resultado financeiro lá na frente. Essencialmente, o futebol é um ambiente de validade baixa. O que é um ambiente de validade baixa? O loop de feedback nosso é muito longo, então você toma uma decisão de contratar o Joãozinho. Até você saber se o Joãozinho deu certo ou errado, o feedback é muito longo, ou seja, vai demorar 3, 4 anos. E o ambiente de baixa validade também, ele quer dizer que essa decisão é muito difícil se atrelar a sua decisão ao outcome, ao que aconteceu. Então, se o Joãozinho deu certo ou errado, não necessariamente ele deu certo por causa da sua análise há 4 anos atrás. Então, por esses motivos, é muito difícil também a gente atrelar um valor monetário específico no jogador. Claro que a gente tenta fazer modelo, a gente tenta metrificar a performance dele, cruzar com o quanto ele custa, mas existem fatores intangíveis, como liderança, aspectos de vestiários, que a gente não consegue quantificar. Então, muito difícil, muito difícil. Eu digo que os modelos de futebol eles conseguem representar, cara, na melhor das hipóteses, 30% da realidade. Mas os modelos do olho conseguem representar ainda menos, por ser um ambiente tão complexo, um ambiente tão difícil. Então, a junção dos dois nos aproxima um pouco mais da realidade, mas ainda assim a gente não chega nem em 50%. Então, objetivamente, muito difícil. Tem ferramentas, mas é também um processo quase que pessoal. Obrigado, Rodrigo. Ô, Matheus, destaca ela aí a pergunta dinâmica, ele está brigando ali quem que vai ser a pergunta. Ô, Rodrigo, nós vamos fazer mais uma pergunta. Aí, pessoal, a gente vai dar sequência, né, como a gente começou um pouquinho atrasado nisso, para a gente recuperar certinho a programação. Agora, eu ia sugerir, continue registrando as perguntas, nós não vamos apagar do slide, não. Fica como histórico, e a gente vai ter esses momentos, né, coffee break, momento dos painéis, o intervalo do almoço, né, então aproveitem aí, né, depois para interagir com essas perguntas, tem perguntas muito boas. Aí, Rodrigo, a pergunta que estava se destacando ali do Gabriel Lima, o quanto a mudança frequente de comissão técnica no futebol brasileiro atrapalha o trabalho do setor de analytics, né, que você vive aí dentro do clube? Não só o setor de analytics, né, deve atrapalhar até o comercial do clube. Não, isso aí é algo... Cara, é a mesma coisa você está numa empresa, você está num banco, e em janeiro você está trabalhando com um software, em fevereiro com outro, em março com outro. Assim, é mudança de diretrizes, e isso atrapalha o clube como um todo. Claro que existem situações que é necessário, mas a crítica que está óbvia na pergunta, e é uma crítica sensata, que a gente tem uma dificuldade de pensamento de longo prazo, né? Não só no futebol brasileiro, no futebol no geral. Poucas equipes jogam com longo prazo, né? Quando você joga com longo prazo, você joga sozinho, porque ninguém está disposto a jogar no longo prazo com você. Então, quando a gente está falando de vantagem competitiva, o longo prazo talvez seja a maior delas, porque você está jogando sozinho. Quantos clubes no Brasil estão dispostos a tomar decisões hoje que vão afetar daqui a 5 anos? Red Bull, talvez? Só está ele jogando, só ele. Por isso que está bem. Mas, essencialmente, é isso. O longo prazo é a maior vantagem competitiva que você pode ter, porque ninguém está disposto a jogar. É isso aí, Adriano.